Então sejam todos muito bem-vindos, né? E para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Daniela, sou professora especializada em bolos de festa estruturados e decorados com buttercream. E estamos aqui então para mais uma aula, né? Para mais uma live aí de aquecimento que antecede a nossa semana, né? Ao nosso evento lá do Zero ao Bolo Decorado, que vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de agosto, tá certo? E para você que ainda não se inscreveu, tem um link embaixo desse vídeo aqui no YouTube, tem um link também no Facebook e no Instagram na minha bio, tá? Para você se inscrever. Entre também no nosso grupo VIP de WhatsApp, porque quando vocês colocam o e-mail, o nome, o e-mail, a gente manda também notificações por e-mail, mas o e-mail tem aquela coisa de não chegar, né, muitas vezes. Então, cai em caixa de spam, enfim. Então, é melhor vocês estarem também no nosso grupo de WhatsApp, tá? Para vocês receberem aí todas as informações, tá certo? Então, sejam bem-vindos, né? Já vou pedir também para vocês deixarem um like, compartilhar a live, né? E se inscrever também no nosso canal, tá? Porque é muito importante, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E vocês também ficam sabendo aí quando a gente traz conteúdo, né? Então já ativa também lá o sininho, as notificações, para vocês ficarem aí por dentro de tudo, tá certo? Então, hoje o nosso assunto é sobre merengue, que é uma técnica, né, dentro da confeitaria, dentre as inúmeras, né, que existe aí dentro da confeitaria. Então eu sempre estou falando, né, para vocês que técnica é sempre mais importante que receita, né? Que receita a gente encontra em qualquer lugar, né? Tem na internet de monte de receita. Mas eu sempre falo assim, que se receita salvasse a nossa vida na cozinha, né, era uma maravilha, mas não ajuda a gente somente a receita a fazer bolos de festa, né, maravilhosos aí, bem estruturados, né, e decorados, tá? Então, para fazer bolos de festa, a gente precisa entender todas as bases, todas as técnicas, né, que envolve fazer bolo, né? Não é simplesmente pegar uma receita aleatória, né, fazer coleção de receita e não saber o que fazer com as receitas, né? Então a gente precisa entender tudo que a gente faz dentro da cozinha, né? Porque imagina se você não entende as bases, não entende as técnicas, né? Você realmente aí não consegue avançar, né? Não consegue consertar as coisas aí que dão errado, né, na tua cozinha, e não consegue ter um bolo aí maravilhoso, estruturado, né, decorado, porque você não vai saber aí o que fazer, né, sem as técnicas, tá? Então não é simplesmente pegar qualquer receita, tudo bem? Então hoje o assunto é merengue, que como eu falei, é uma técnica aí dentro da confeitaria, né? Uma das técnicas, e essa técnica ela é muito utilizada para fazer vários preparos dentro da confeitaria, né? Então é utilizado aí para fazer o buttercream também, né? Um dos buttercreams que a gente utiliza para fazer para cobrir o nosso bolo, fazer aquelas decorações maravilhosas, né? Então é uma técnica aí utilizada para isso também. É uma técnica que a gente utiliza para várias coisas dentro da confeitaria. E esse merengue, né, alguns tipos de merengue dá até para cobrir bolo. É claro que não vai ser aquele bolo decorado, né, bonito, que a gente faz lá com buttercream. Mas também algumas pessoas utilizam para cobrir alguns bolinhos mais rústicos, mais baixinhos, né, aqueles bolinhos mais de padaria. Então também é utilizado para isso, dependendo do merengue ele é bem resistente aí, tá? Tudo certo? Tá com problema ainda? Não, no computador aqui não tá aparecendo, mas tá funcionando certinho. Você tá conseguindo acessar, né? Então, gente, para vocês conseguirem evoluir na confeitaria, aprender, né, vocês precisam entender as bases, né, as técnicas da confeitaria, tá? Então, imagina, né, que você tá lá, né, e principalmente quando a gente trata de bolos de festa, né, que como eu falei, não é bolos estruturados, decorados, né, que como eu falei, não é só seguir receita, né, imagina você fazendo um bolo aí na tua cozinha e perdendo ingrediente, né,
jogando ingrediente fora, o bolo que escorrega, que cai, que racha, né? Imagina você entregar um bolo desse para o teu cliente e na hora que você vai entregar o bolo desmorona, né? Tem aquele bolo feio que a gente nunca consegue consertar. Então, tudo isso, né, que acontece é porque realmente a gente não entende o que a gente faz, tá? A gente não entende as técnicas. E para trabalhar aí de forma profissional, uma confeitaria aí de verdade, ser uma confeiteira de verdade, a gente precisa entender todas as técnicas, combinado? Então vamos começar falando aí do nosso merengue, né? Então, existem aí 3 tipos de merengue. Antes de falar dos 3 tipos de merengue, né, eu vou dizer o que é merengue. Merengue é a junção de claras com açúcar, tá? Simplesmente batido aí na batedeira e ele forma o merengue, tá? Então existem aí 3 tipos de merengue, que é o merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano, tá? Qual é a diferença entre eles? O merengue francês, ele é feito somente com as claras e açúcar batidos crus, tá? Então a gente lá tira a clara da gema, separa, né, a clara da gema, pega essa clara, põe na batedeira com açúcar, bate até formar aquela espuma bem branquinha, né? E tá pronto, tá? Então esse é o merengue francês. Esse tipo de merengue a gente utiliza geralmente em preparos que vão ao forno, tá? Por quê? Porque a gente não pode consumir ovo cru, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí dentro da confeitaria de consumir ovo cru, né? Então o merengue francês, ele é feito de maneira crua, né? Ele não tem a pasteurização das claras, que fica apropriada para consumo, tá? Então, esse tipo de merengue é utilizado mais para preparos que vão ao forno. Então, por exemplo, eu tenho lá, posso fazer um suspiro, eu posso utilizar como a base também de macarrão, né? Que é aquele docinho francês, né? Que a gente vê aí em muitas decorações de bolo também. E para consumir de várias formas. Temos também como base, né, de pavlova, né, que é um doce também, uma sobremesa que vai ao forno. A gente pode utilizar em tortas, né, em tortinhas também, que vão ao forno, né, para dourar, ficar aquela douradinho em cima, né, e utilizar esse tipo de merengue. Então, esse tipo de merengue dentro da confeitaria a gente utiliza em preparos que vão ao forno. Esse também não deixa de ser um merengue, né? Quando a gente bate lá claras com açúcar e incorpora na nossa massa de bolo, por exemplo, né? Que é um merengue francês. E essa massa vai ser passada por um processo de cocção, né? Que vai assar a nossa massa dentro do forno. Então, obviamente que esses ovos aí vão ser cozidos, né? Pasteurizados, enfim, tá? Então, esse é um tipo de merengue. Nós temos também o merengue suíço, que é um merengue aí, e um detalhe, esse merengue francês, ele é menos resistente, tá? Então, se você deixar um merengue desse francês aí em cima de uma bancada, por exemplo, logo você vai ver que em alguns minutos você vai ver a clara separar, né? E vai ficar aquela água, né? Então, você vai ver aí meio que soltar a água da clara, tá? Então, é um merengue que não dura muito, né? Então, ele não é ideal aí para cobrir bolos, para fazer alguns tipos de preparo por conta disso também, tá? Tudo certo? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Tudo certo. Pessoal entrando aqui, Fátima Coelho. Boa tarde, Fátima. A Keila Felipe também dando boa tarde. Adelar Werner. Boa tarde, gente. Pessoal no Instagram também, Facebook também. Legal. Então, o merengue suíço é um merengue que a gente faz com claras e açúcar, né? Os 3 tipos que eu vou falar aqui são feitos com clara e açúcar. O merengue suíço, ele é feito a partir da cocção, né? Da pasteurização das claras com açúcar em banho-maria. Ou até mesmo diretamente na panela, tá? Então, como que a gente faz esse merengue? A gente coloca clara e açúcar num bowl, né? Leva
faz lá, ferve um pouquinho a tua água, coloca em cima, né, em banho-maria, e faz a pasteurização da clara, né, que essa clara precisa atingir uma temperatura mais ou menos aí de 60 graus para pasteurizar, tá? E aí a gente leva para batedeira, depois que fez essa pasteurização, que derreteu esse açúcar, a gente leva para batedeira e forma um merengue, tá? Esse merengue ele é bem resistente, né? Então ele aguenta mais tempo também se você deixar ele paradinho, tá? Então é um merengue aí que a gente pode consumir ele, né, a partir do momento que ele tá pronto, né? Não tem problema, porque a pasteurização das claras já foi feita, né, em banho-maria ou diretamente na panela, né? Então é um merengue aí bem resistente por conta dessa pasteurização também, tá certo? Depois a gente tem um outro tipo de merengue, que é o merengue italiano, e eu vou ensinar para vocês a fazer, né, esse merengue, tá? O merengue italiano é um merengue também, é o mais resistente de todos, e ele é feito a partir da pasteurização também das claras, mas a pasteurização é feita a partir de uma calda de açúcar, tá? Então a gente faz a calda de açúcar e joga lá nas nossas claras, e essas claras vão ser pasteurizadas e depois já vai formar o nosso merengue, tá? E daí vai ser aí própria para consumo, tá certo? Então, esse tipo de merengue aí é o mais resistente por conta dessa calda de açúcar, né? Ele é o mais utilizado assim para fazer, se a pessoa quiser cobrir um bolo e fazer um trabalho de maçarico em cima, que é aquele que a gente acende aquele fogo em cima do bolo, né? E deixa o bolo todo queimadinho. Então esse merengue é o ideal, né, para fazer esse tipo de bolo, tá? Qual o problema se não fazer esse processo de cozimento? O que pode causar? Então, se a gente não faz essa pasteurização das claras corretamente, a gente vai estar levando aí para o nosso cliente, para a pessoa, a gente vai estar consumindo um ovo que não foi pasteurizado impróprio para consumo, né? Então, o que pode acontecer sei lá, pode acontecer aí dar uma dor de barriga, né? Enfim, pode acontecer aí até algumas coisas, né? Algumas coisas com a saúde, né? Então, de repente você pegou um ovo aí que também não tá mais velho, né? Não é um ovo fresco, então por isso que a gente tem que cuidar, né, com o que a gente faz, né? Então a gente tem que conhecer mesmo. Leva para um cliente um bolo e no outro dia todo mundo passa mal. Então, aí por isso que eu falo, né? A gente tem que conhecer o que a gente faz, né? Saber o que a gente está fazendo. Então, se você sabe o que você está fazendo, tem conhecimento, essas coisas a gente evita, né? Mais pessoas entrando aqui, a Lisiane dando boa tarde. Boa tarde. Leriano, Esther, tudo boa tarde aqui. Boa tarde, gente. Então, os 3 tipos de merengue, tá? Eles são utilizados aí para vários preparos. Então, por exemplo, eu tenho o merengue francês que eu posso utilizar para macarrão. O merengue suíço eu posso utilizar para macarrão. E o merengue italiano eu posso utilizar para macarrão ou para suspiro, por exemplo, tá? Então, não existe uma regra de qual merengue eu vou utilizar para qual coisa, tá? Tudo vai depender da receita, né? Então, se a receita pede o merengue francês, é porque aquela receita foi testada com o merengue francês. Se a receita pede o italiano, é porque aquela receita foi testada com o italiano. Então, vai depender muito aí da receita, tá? Porque os 3 tipos de merengue servem para o mesmo preparo, né? Então, eu posso fazer lá, como eu falei, o suspiro com merengue francês, com o suíço, com o italiano, né? Que vai dar certo. Então, não existe uma regra nesse sentido, tá? E a receita, né, varia muito também, né? Então depende aí muito do que você vai fazer também, tá? Então não tem regra com relação a isso, tá certo? Tem alguma dúvida até aí? Que eu vou começar aqui a ensinar o merengue pra vocês. Acho que tá tudo certo aqui. Certo? Então, como eu falo, né? Para tudo dentro da confeitaria existe um porquê, tá? Existe um porquê, existe uma regra, existe uma técnica, né? Existe bases. Então tudo tem um porquê dentro da confeitaria. Então se você não entende todos esses porquês, né? A grande chance aí de você
se dá mal, né, com as coisas que você faz aí na tua cozinha é muito grande, né? Por isso que não é tão fácil a gente fazer. Muita gente tem dificuldade em fazer bolo estruturado porque não busca conhecimento, tá? Não busca aprender realmente aí todas as técnicas e tudo que envolve fazer bolos, né? E quando a gente trata aí de uma confeitaria, né, de ser profissional, né? Até ontem a gente estava falando, né, que uma seguidora, uma pessoa falou do preço das coisas. Então, quando você entende, né, as bases, as técnicas e mostra isso, que você entende do que você está fazendo, né, o cliente percebe isso também, né? Então fica muito mais fácil, né, até de você, se o cliente tem alguma dúvida, né, você sabe aí, você consegue aprofundar e mostrar, né, pro teu cliente o que que tá acontecendo, o porquê daquilo, né? Então, às vezes o cliente questiona, faz um questionamento aí do teu bolo e você consegue explicar o porquê, né? Então, por exemplo, a questão da calda, né? Que outro dia até trouxe uma live, uma aula sobre calda para molhar bolo. O cliente questiona, porque não dá para ser um bolo aí encharcado, molhado, né? Aí você vai explicar o porquê que não, né? Se você sabe o porquê, né? Então, você quer um bolo que chegue inteiro na tua festa, que vai durar a tua festa inteira? Então não é bem assim, né? Então por isso que a gente precisa conhecer, tá bom? E eu sempre vou bater nessa tecla aqui porque realmente sem isso, tá, gente? Sem vocês aprenderem aí todas as bases e as técnicas, fica muito difícil aí vocês conseguirem fazer, né? Executar as receitas corretamente, né? Então é importante isso, tá? Então vamos lá. Para fazer o merengue italiano, a gente precisa das claras, né? De açúcar e de água, tá? Então vocês podem utilizar, eu vou dar uma quantidade aqui para vocês que não tem nada de regra, tá? Então vocês podem utilizar uma medida de clara para 2 de açúcar, por exemplo, tá? E metade, 1/3 aí de água, tá? Então assim, não tem regra, tá, gente? Qualquer receita aí que vocês pegarem de merengue na internet, vocês vão conseguir executar com a técnica, tá bom? Então, aqui a gente tem na panela água e açúcar, que é uma panelinha aí pequena, né? Porque a gente precisa verter essa calda lá dentro depois, tá? Então, o ideal é uma panelinha assim que você consiga segurar de modo aí que você não vá se queimar, né? Não vai acontecer nenhum acidente aí, tá? Você vai precisar de um pincel, né? Um pincel desses de silicone e um pouquinho de água separado pra gente poder ir limpando aqui as laterais da nossa panela, que eu já vou explicar o porquê. E antes de começar a fazer qualquer merengue, uma coisa assim muito importante é que todos os utensílios estejam limpos. Limpos como, mas eu lavei o meu utensílio, tá bem limpinho. Mas o que acontece? O merengue, a clara, né, quando a gente bate clara, não gosta de água e nem gordura, tá? Se acontecer da nossa clara entrar em contato com água e gordura, ela não vai formar, não vai montar, não vai criar volume, ela vai ficar batendo ali anos e não vai acontecer nada com ela, tá? Então você precisa esterilizar o teu bowl, tudo que vai em contato com a clara, para você não ter esse risco de perder, né, o ingrediente, certo? Então o que vai acontecer? Você precisa passar, depois que eu lavo bem o meu bowl e tudo que vai em contato com a clara, aqui no caso vai o meu bowl, o batedor, antes de colocar a minha clara, que também eu fiz esse processo, tá? Que é o que? Passar uma gotinha de vinagre ou limão aí no papel toalha, alguma coisa aí, e passar em todos os utensílios que vão em contato com a clara. Porque isso ajuda, né, a tirar aí algum resquício, alguma coisa que ficou ali no bowl, né, de gordura e água, tá certo? Então, pra gente não correr o risco. E ainda assim, às vezes, pode acontecer, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu vou colocar minha clara ali na minha batedeira. E eu vou ligar aqui o meu fogão. Tá ligado o fogão? Não.
tem que tirar o fio debaixo do fogão mesmo. Ah, vai dar. Uhum. Então eu vou ligar aqui e eu vou esperar essa água começar a ferver. Por que eu falei que a gente precisa de um pouquinho de água, né? Porque conforme essa calda, né, vai borbulhando, o açúcar vai respingando um pouquinho nas laterais da panela. E a gente precisa vir com uma aguinha gelada, uma aguinha normal, né? Não precisa ser gelada nem quente, né? Uma água, qualquer temperatura, pra gente limpar aqui as laterais, tá? Conforme vai respingando, a gente vai limpando e tirando o açúcar que fica grudado. Porque senão pode acontecer da tua clara aí, da tua calda, começar a cristalizar, tá? Então tem que cuidar com isso. E a gente vai atingir com essa calda aqui a temperatura de 116 graus. Como que a gente sabe que a água, que a calda chegou na temperatura? Com termômetro, tá? Você pode também utilizar um pouquinho de água fria e você vai testando a tua calda pingando dentro da água e vendo o ponto que fica a calda, né? Então quando ela atinge um ponto aí de bala mole, tá? É porque a tua calda já tá mais ou menos na temperatura. Mas o ideal quando a gente trabalha, né, vende bolo, é sempre verificar com um termômetro, que eu acho que é mais preciso, tá certo? Então eu vou começar a ligar também a minha batedeira. A minha calda já tá fervendo, eu ligo a minha batedeira e vou batendo aqui a minha... Não tá ligado. E eu vou ligar aqui então a minha batedeira. E a gente vem então limpando as laterais. Olha, tem a Fátima, a Coelha, a Geralcina, estão tudo aí na luta. Ah, nossas alunas! Bem-vindas! Então eu tenho aqui dois tipos de termômetro, tá? Os dois funcionam. Esse aqui é mais preciso, tá? Eu acho ele mais preciso do que aquele ali. Então vamos ver se tá igual. Podem ir perguntando, tá? Tá igual praticamente. Então a gente vai batendo devagarinho ali, depois a gente aumenta um pouquinho a velocidade. Já vão deixando aí o like, já compartilhem a live. Não custa nada. Não custa nada.
para quem não estava aqui durante a semana, essa já é a terceira aula da semana, né? Isso. Vai ter 5 aulas essa semana e mais 5 na semana que vem. Isso. E depois é o nosso evento, que começa dia 22, vai até dia 28, né? É isso aí, gente. Tem gente perguntando se tu já passou receita. Não, essa aqui não tem receita, tá, gente? Eu falei que vocês podem utilizar uma medida de clara para 2 de açúcar, tá? Eu vou entrar nesse assunto aí, porque tem muita gente que fica pedindo receita. Gente, receitas tá cheio na internet. O que eu tô trazendo para vocês é um outro olhar com relação à confeitaria. Pra que isso, né? Por quê? Porque eu quero que vocês aí aprendam realmente as técnicas dentro da confeitaria para vocês não passarem mais perrengue aí com bolos, né? Então, a gente sabe que não é fácil fazer um bolo aí muitas vezes, né? Estruturado, decorado, né? A gente precisa de técnica. Se fosse assim, né? Se a gente conseguisse fazer a partir de receitas, né? Tava todo mundo fazendo bolos aí maravilhosos, né? Então eu quero trazer aqui um outro olhar. Então eu não quero que vocês fiquem preocupadas com receita, porque todas as técnicas que vocês vão aprender, vocês podem depois pegar qualquer receita e executar, né? É essa visão que vocês têm que ver, que vocês têm que ter, tá? Então quando a gente fala aí de confeitaria profissional, né, a gente não fica aí pensando em receita, a gente fica pensando em aprender as técnicas e as bases, tá? O método. Para daí você conseguir até criar suas próprias receitas. E o que vai facilitar a fazer Vou começar aqui, senão eu vou perder. Só vou voltar um pouquinho. Ó, e aí a gente vai verter agora a calda, atingiu a temperatura dentro do bolo. Pode falar aí. Tava falando que o que vai facilitar a pessoa fazer um bolo, né? Sem cair, sem ficar feio, sem ficar horroroso, sem deslizar, sem desmoronar, é o método, é a técnica. Não é a receita. Não é a receita. A receita, ela é bem importante também, né? Uma boa receita também evita aí que a gente tenha desperdício, né? Que a gente tenha receita aí mal equilibrada. É importante também, mas mais importante é aprender aí o método, as técnicas, tá? O que adianta ter uma boa receita e não saber executar? Pois é, isso que eu falo. Agora, se tiver uma receita ruim, a pessoa souber executar, aí ela vai conseguir resolver o problema. É isso mesmo. Ela vai conseguir, você vai conseguir resolver o problema, né? Ajustar a receita, né? Pode tirar o fogão daí? Tá aqui também? Tá ligado. Não, já desliguei. Bem quente, tá? Aqui. Então a gente deixa batendo até dar uma esfriada. E dá também, né? Dependendo aí se já atingiu o ponto, dá também pra você colocar um pouquinho na geladeira, terminar e colocar um pouquinho na geladeira, tá? Pra utilizar.
ontem a gente falou de materiais, né? Esse merengue também dá pra fazer na batedeira de mão, tá? Então quem não tiver batedeira, dá pra fazer na batedeira de mão. Aí você vai ter que ter aí só jogo de cintura, né? Pra segurar ali a batedeira, colocar a cauda, tá? Mas dá pra fazer. Deixa eu mostrar o ponto aqui. Ó, tá? Esse é o ponto do merengue, ó. Então quando a gente forma esses biquinhos assim, ó, tá? Esse é o ponto, né? Então dá pra você deixar mais mole, deixar um pouquinho mais firme, né? Então tem o ponto aí mais mole, mais médio e mais firme, né? Eu gosto mais desse ponto aqui, né? Que a gente chama, quando forma esse biquinho, na confeitaria francesa a gente chama de bec d'oiseau, tá? Que significa bico de pássaro. Então, quando atinge esse ponto, né? Que parece um biquinho de pássaro ali, tá? Então esse é o ponto, né? Aí que a gente consegue atingir com o merengue. Ele tá bem quente ainda, então se eu quisesse agora utilizar aí pra alguma coisa, né? O ideal é deixar ele um pouquinho aí na geladeira, né? Pra dar uma esfriada. E que é coisa bem rápida. Ou também continuo batendo ali até ele dar uma esfriada a mais aí. Certo? Esse merengue italiano dá pra cobrir bolo também? Então, dá Tem gente que usa, né? Sim, dá pra cobrir bolo, só que é claro que esse tipo de merengue, ele não é tão resistente. Ele é resistente, tá? O merengue, esse merengue italiano, ele é o mais resistente, como eu falei. Mas é claro que ele não é um tipo de preparo que dá pra ficar aí horas em cima de uma mesa sem estar na geladeira, por exemplo, né? Como o buttercream. Como o buttercream, né? Que a gente consegue aí, é um bolo decorado pra ficar numa mesa de festa aí bastante tempo. Então é um bolo aí pra gente fazer com acabamento com maçarico, né? Que é isso aqui, né? Quem não conhece maçarico, a gente coloca aqui o gás aqui embaixo e liga e a gente faz aquele acabamento, né, com o fogo ligado em cima do bolo. Isso é maçarico. Então a gente consegue trabalhar aí em tortinhas, né, colocar em tortas. Então dá pra fazer muita coisa com merengue, né, dá pra fazer suspiro. E é uma base... Daquela torta mesclada, né, que a gente comia uns anos atrás. Eu não minha sei mãe se fazia essa torta maravilhosa. É muito boa. Então, aí são aqueles bolos mais baixinhos. Mais baixinhos, né? Então, mais bolo de padaria, aí que também são maravilhosos, né? Tá, gente, ó. Ele fica bem firme, né? Ele é resistente, esse merengue, porque a gente fez aí todo esse preparo com a calda de açúcar, tá? Alguma dúvida? Que era isso que eu queria passar pra vocês. Uma das técnicas, né, que a gente utiliza dentro da confeitaria, tá? Confeitaria é muito ampla, né? E aqui é uma técnica que eu utilizo muito, tá? Pra fazer aí buttercream, né? Então a gente utiliza muito dentro da confeitaria, tá? Acho que é isso aí. É isso? Então, gente... Ninguém não teve dúvidas aqui até agora, não. Então tá bom. Então, muito obrigada, gente, por mais essa aula, né? Amanhã a gente volta com mais um tema. Amanhã a gente vai falar sobre recheios, né? Que é aí um assunto bem importante também, né? Quando a gente fala de bolos aí estruturados, né? E eu agradeço pela presença de todo mundo e a gente se vê amanhã.